Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905 e temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook e também no YouTube. Curta e compartilhe nossas páginas para você ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site www.riopreto.sp.leg.br. E além de acompanhar nossa programação 24 horas por dia em tempo real, você também fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos em tramitação, as pautas das sessões ordinárias e tudo mais. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã pela Secretaria de Saúde por meio de nota. Só lembrando, as lives agora acontecem apenas às sextas-feiras. Então, até hoje, quarta-feira, 25 de novembro, foram confirmados um total de 28.807 casos positivos de Covid-19, isso acumulado aí desde março, e 193 novos casos desde ontem, esses sim, novos aí, os números voltando a subir um pouco, né? A gente tinha ficado um tempo com números abaixo de 100 casos por dia, mas já estamos aí batendo a média de 200, 100 casos por dia, né? E até o momento, 781 mortes confirmadas, sendo uma morte registrada de ontem para hoje em decorrência da Covid-19. Tá, então, e atualmente, segundo a Secretaria de Saúde, nós temos 268 pessoas moradoras de Rio Preto internadas com síndrome respiratória aguda grave, sendo que 90 estão em UTI e 178 em enfermaria. Dessas 268 pessoas internadas com alguma síndrome respiratória, 139 são Covid. Desses 139 Covid, 68 estão em UTI. Em todo o mundo são quase 60 milhões de pessoas contaminadas. Já devemos bater hoje os 60 milhões de infectados, 59.961, e 1.413.000 mortes. Os Estados Unidos lideram aí 12.668.000 contaminados e 259.832 mortes, quase 260.000 mortes nos Estados Unidos por causa desse vírus. No Brasil, 6.118.000 brasileiros aí infectados, né? Com 170.115 mortes. Muita gente aí morreu por causa dessa doença. Lembrando que as autoridades vêm alertando aí sobre uma segunda onda ou talvez uma intensificação da primeira, né? Porque a gente nem saiu da primeira onda, não dá nem para ter segunda. Então, manter os cuidados de sempre aí para evitar o pior. E o pessoal tem alertado muito aí também, festas de fim de ano, confraternização de empresas, própria festa com familiares que não moram no mesmo núcleo. Então, esse é o temor aí das autoridades, que o reflexo do final de ano a gente vai ver no final de janeiro, começo de fevereiro do ano que vem. Então, cautela sempre é recomendado. Bom, mudar de assunto, porque entramos aí no 7º dia sem chuvas em Rio Preto. Ontem chegou a fechar o tempo aqui no centro, chegou a dar uns pinguinhos aí, mas nada da chuva. Alguns relatos aí de algumas chuvas isoladas em Rio Preto, mas, enfim, chegamos aí ao 7º dia sem chuvas. Temperatura aí na casa dos 30 graus, muito sol aqui no centro de Rio Preto, mas vamos conferir as informações aí com o professor José Mário de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quarta-feira,
25 de novembro, 7º dia sem chuvas em São José do Rio Preto. Às 6 horas da manhã, no aeroporto Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 22 graus, umidade relativa do ar em 64% e ventos do quadrante nordeste com velocidade de 11 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde de hoje temperatura máxima de 34 graus. Não há expectativas de chuvas. As concentrações de material particulado e de ozônio aumentarão no período da tarde e a qualidade do ar poderá atingir um nível moderado, isto é, com irritações ao sistema respiratório humano. Também no período da tarde, a umidade mínima poderá atingir valores inferiores ao ideal 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sol nasceu por volta das 5 horas e 27 minutos e deverá se pôr por volta das 18 horas e 41 minutos, perfazendo 13 horas ininterruptas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta também atinge valores extremos, nocivos à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar esforços físicos pesados ao ar livre e também evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou 190 mil pessoas e que diariamente leva a óbito mais outras 500 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Tá, então, gente, professor Zé Mário de Andrade sempre trazendo informações relevantes, importantes aí sobre o meio ambiente e também sobre o clima, o tempo, né? Fazendo aí as análises dele. Obrigado ao professor Zé Mário. Bom, vamos lá. Hoje, 25 de novembro, gente, faz 7 anos já daquela tragédia no Jardim Conceição, aqui em Rio Preto, em que o descarrilamento de uma composição da então América Latina Logística, ALL, né, hoje Rumo, matou 8 pessoas que estavam em suas casas. Alguns familiares já receberam indenizações, outros optaram pela justiça e o direito, mas até hoje nenhum dos responsáveis foi punido na esfera criminal, nem gestores, diretores, nem maquinistas que conduziam a composição, enfim, isso ainda se arrasta na justiça. Aqui na Câmara teve uma CPI que apontou aí, desculpa, uma série de responsabilidades da concessionária aí da linha férrea, mas também não levou a nada. Mas, enfim, sobre isso, vamos conversar agora com o defensor público, Dr. Júlio Tanoni, que na época foi quem esteve à frente dos acordos de indenização da empresa e com os familiares de vítimas. Teve gente ali que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho. Os que não perderam vidas também perderam casas, enfim, perderam quase tudo ali. O doutor está aqui para lembrar um pouquinho com a gente como é que foi isso, como é que estão a questão das vítimas hoje. Enfim, doutor, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E vamos lá, doutor, 7 anos depois, como é que está essa situação das pessoas aí que foram vitimadas por essa tragédia, talvez a maior tragédia ferroviária da nossa história aqui de Rio Preto? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da TV Câmara. De fato, foi um dos acidentes aí de maior repercussão, né? E também os mais graves, envolvendo composições ferroviárias, né, do país. Tínhamos até então um único evento incidente da natureza ocorrido em Araraquara, mais aí há mais de 30 ou 40 anos, na década de, se não me engano. E na ocasião, logo após o acidente, nós buscamos, então, entender e compreender a ação do acidente, as vítimas e dialogar com o poder público, os órgãos de segurança, a defesa civil e também, especialmente, com a responsável operações. Na segunda-feira, o acidente se deu no domingo, no final da tarde, todos nós, né?
quem mora em Rio Preto lembra um pouco aqueles momentos como 11 de setembro, quase todos conseguimos nos lembrar, né, o que fazíamos naquele momento quando recebemos a notícia. Sem dúvida. E já na segunda de manhã, fizemos contato com a empresa, buscando compreender da parte da empresa quais as ações seriam levadas à frente, né? E foi possível, ao longo daquela semana, então, realizar um acordo preliminar, um termo de ajustamento de conduta preliminar. Lembro que foi ao final da sexta-feira, né, logo na semana do acidente, e em seguida passamos, então, para as composições, para os acordos individuais, Alexandre. Nós não temos mais contato com as famílias, né? Já faz alguns anos que nós concluímos os trabalhos, né, de composição, e na ocasião, me recordo, Alexandre, fechamos aí quase 97%, quase 98% de acordos celebrados, formalmente homologados, né, envolvendo os familiares, as pessoas, as vítimas, ali, os familiares de vítimas, que em alguma medida foram prejudicados por conta desse acidente. Os trabalhos da Câmara foram até abril daquele ano, né, e concluímos todas as atividades envolvendo, inclusive, uma indenização por dano moral coletivo em agosto do mesmo ano, Alexandre. Sem dúvida. A gente está até vendo umas imagens aí. Pedi para o Flávio deixar passando as imagens. Essas imagens eu que fiz na época. Você falou que a gente não esquece. Você falou, eu lembrei que eu estava, inclusive, num churrasco, domingo à tarde. Aí me ligaram, trabalhava no Diário da Região na época. Corri para lá, fiz as imagens. Ô, Júlio, você falou, então, que em termos de indenização está tudo certo. As famílias todas foram, enfim, à sua maneira, contempladas. Isso as que fizeram acordo, né? Porque estava pesquisando aí no sistema do tribunal, parece que tem algumas coisas que ainda estão em andamento, quem não aceitou acordo. Exatamente, Alexandre. A Câmara de Indenização, ela buscava viabilizar composições diretas, tendo a Defensoria como mediadora desses acordos, para aquelas famílias que tinham interesse em realizar composições a partir da análise de cada caso individualmente, Alexandre. Então, das 34 situações que foram analisadas, 32 famílias, 32 pessoas ou famílias se habilitaram formalmente, né? Dessas 32, das 34 possíveis, 32 realizaram acordos efetivos. E nós utilizamos ali, Alexandre, os parâmetros para indenização empregados pelo Superior Tribunal de Justiça. E inserimos, a depender da situação, da composição familiar, do número de dependentes, enfim, afora o pagamento, né, integral e de uma única vez, envolvendo os danos materiais demonstrados, né, inclusive indenização que viesse a reparar, por exemplo, no valor, né, do salário, dos rendimentos das pessoas que faleceram, né, até o período em que elas tinham previsão de trabalhar, né, até a aposentadoria, na verdade, até a expectativa, até a data que seria, naquela ocasião, a expectativa de vida dessas pessoas, né. Foram inseridos também um item que poderia aumentar, em várias hipóteses, aumentar até 50% o valor da indenização por danos morais, né, a partir de parâmetros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, por conta do nível de elaboração dos parâmetros, como eu disse, grande parte, quase como eu disse, 98% das famílias optaram pelo acordo naquele momento. É óbvio que aquelas pessoas, aquelas famílias que, após a assinatura do acordo e recebimento da indenização, lembra que as indenizações foram pagas em 10 dias, até 10 dias após a assinatura dos acordos. Caso elas se entendessem por não contempladas integralmente, o que foi possível, inclusive, algumas delas eu tive notícias, enfim, que teriam levado a questão ao judiciário para buscar uma suplementação dessas indenizações. Fato é que, Alexandre, que, sob nosso ponto de vista, nós cumprimos nosso trabalho ali, buscamos soluções rápidas, ações judiciais que poderiam demorar 5, 10, 15, 20 anos, né, foram resolvidas em dias, né, e as famílias foram indenizadas sempre nessa perspectiva, né, de fazer a compensação dos danos materiais e morais
evidentemente que nenhuma ação judicial ou Câmara de Indenização tem a pretensão de reparar in natura, né, o dano. As pessoas não tem como voltar no tempo, né? As pessoas não têm como voltar à vida, à convivência aquelas que foram vitimadas fatalmente, né? Voltar à convivência dos seus familiares, mas ela cumpriu o seu propósito. A Câmara, então, entregou ali um trabalho que nós entendemos bastante importante, que de fato fez diferença na vida daquelas pessoas, além do que, na sequência, aquele acordo de indenização por dano moral coletivo, né? Na ocasião, de maior valor, nós temos notícia no país, né? Com quase 3 milhões de reais que serviram aí para atender projetos da área de saúde, de habitação, infância, juventude, idoso, e que até hoje ainda beneficiam muitos dos riopretenses aí em diversos serviços, em diversas áreas. Lembro aqui da sala especializada, a sala multissensorial que foi instalada no APAI, né, que hoje tem servido a comunidade, as crianças, né, e que tem feito bastante diferença também na vida de todas as pessoas. Então, nesse aspecto, entendemos por bastante satisfatório os resultados da Câmara de Indenização, Alexandre. Foram quase 10 milhões, né, para as famílias envolvidas, né, Júlio? Inclusive, teve um caso emblemático, me parece, de uma garotinha lá que perdeu os pais, perdeu todo mundo. Eu até tentei localizar ela, não consegui. Você tem notícia dela, o que virou dela? Eu me recordo, Alexandre, que, infelizmente, foi uma das únicas vítimas que acabaram não se habilitando, né, na Câmara de Indenização. Exatamente porque me parece que houve uma questão preliminar envolvendo a guarda e a representação dessa criança, né? Soube posteriormente, alguns meses depois, que havia um ajuizado da ação junto ao Poder Judiciário, né? Então, nós acabamos não tendo contato com esses familiares, né? Posteriormente, acabamos não tendo mais contato e lamentamos, né, que na ocasião não pôde ser resolvido, mas também respeitamos a opção, né, feita na época pelos familiares de não buscar a solução por meio de uma estrutura, né, um mecanismo de solução extrajudicial de conflitos. Buscou-se o Poder Judiciário e, assim, é o Poder Judiciário que deve, a rigor, né, apresentar uma solução para a demanda, se é que isso já não foi feito, Alexandre. Sem dúvida. Sobre as punições penais, não é a área do senhor? O senhor não tem notícia de nada, né, do que aconteceu, como que faz, que está isso? Nós acompanhamos por um tempo pela imprensa, né, registrando que essa é uma atribuição constitucionalmente fixada para as polícias e o Ministério Público, né? Eu me lembro que na polícia chegou a ser iniciado, abriu-se processo, mas depois acabou se perdendo isso e eu, infelizmente, não consegui localizar o processo hoje. Pois eu lembro que houve uma questão envolvendo competência, né, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, né, mas quanto à responsabilização no âmbito penal, confesso que não tive mais notícias e, embora estivéssemos torcendo, né, para que houvesse, então, um esclarecimento quanto a essas responsabilidades, e as pessoas, de fato, as pessoas e as empresas responsáveis respondessem, sim, integralmente, né, na medida de suas responsabilidades. Mas, infelizmente, também o tempo se encarrega de nos prejudicar, né, no acompanhamento. Infelizmente, não temos notícia também quanto aos desdobramentos penais na esfera penal desse triste evento para a nossa comunidade, Alexandre. Tá certo, gente. Tá, então, o doutor Júlio Tanoni, o defensor que atuou na época aí, criando essa Câmara de Negociação, que na época era algo até um tanto quanto inédito, não sei se foi inédito em termos de Brasil, mas em termos de Rio Preto, talvez inédita essa iniciativa para também resolver a vida logo das vítimas aí, como ele disse, não esperar décadas até, para ter uma conclusão na justiça. Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de reavivar, né, esse momento importante, também esse momento importante para nós como instituição Defensoria Pública do Estado, em Rio Preto. Também nós, como profissional, podemos participar aí de uma solução interessante. Na ocasião, registro, Alexandre, que nós tínhamos o precedente, né, da Câmara de Indenização envolvendo aquele acidente da TAM, em 2007. Verdade. A Defensoria foi uma das protagonistas ali daquelas soluções. E registro também que esses mecanismos foram empregados
mais recentemente nos eventos envolvendo o rompimento das duas barragens de Mariana e Brumadinho. Então, aqueles parâmetros foram utilizados ali por vários atores, no caso das defensorias do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Minas Gerais, os ministérios públicos ali. Também nós podemos compartilhar algumas informações e o ato de composição, né? O documento de composição da Câmara. Então, de fato, foi uma construção interessante que hoje ainda ajuda aí bastante nas soluções rápidas e céleres dessas demandas que impactam tanto a nossa sociedade. Tá certo, doutor Júlio Tanoni, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho à frente da Defensoria. Obrigado, viu? Abraço a todos, dispõe sempre. Tá certo, gente, tá aí então, e a data aí é marcante, né, 25 de novembro, infelizmente a gente teve um acidente hoje também, nessa mesma data, em Itaguaí, região ali mais ou menos próxima a Sorocaba, 41 mortos num acidente de ônibus aí, pessoal, funcionários de uma empresa, um caminhão e um ônibus bateram de frente, 41 pessoas morreram, uma tragédia gigantesca aí também, infelizmente, sem contar a morte aí também do Maradona, né? Morreu hoje, 25 de novembro também. Então, a data aí marcada por tragédias. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode participar aqui com a gente. Está aí o nosso WhatsApp, 991637905, 3214-7766 é o nosso telefone fixo. Bom, e olha só, amanhã, quinta-feira, dia 26, teremos a 41ª sessão ordinária de 2020. Vamos conferir os projetos na pauta aí com o Matheus Camargo. Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na próxima quinta-feira, 26 de novembro, a partir das 5 horas da tarde, a 41ª sessão ordinária de 2020. Estão na ordem do dia 2 projetos de lei complementar e 6 projetos de lei. Um deles que será votado em regime de urgência, tanto no mérito quanto na legalidade. Os 2 projetos de lei complementar são de autoria do Poder Executivo e serão analisados em primeira discussão. O primeiro institui o Código de Obras e Edificações da cidade e o segundo institui o Código de Posturas Municipais. Todos os 6 projetos de lei da pauta também são propostas do Executivo. São eles: o que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Rio Preto para o exercício 2021. O projeto, que abre no orçamento fiscal um crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Habitação. Também será votado o projeto que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico da cidade. Será votada também a abertura no orçamento fiscal do município um crédito adicional no valor de R$ 107 mil, conforme convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Os vereadores analisam a proposta de autorização para o município realizar doação de rede de energia elétrica e iluminação pública à CPFL e estabelece obrigatoriedade de extensão e transformação da referida rede. Todos esses projetos serão votados em primeira discussão quanto à legalidade. Encerra a pauta o projeto em regime de urgência que estabelece regras gerais para o mercado municipal e o regime de exploração das atividades ali desenvolvidas. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então, gente, sessão marcada aí por projetos importantes, né? Além do orçamento para o próximo ano, 2 bilhões de reais. Os vereadores vão analisar o projeto que muda aí todas as regras do mercado municipal. Ontem a gente conversou com o secretário Pedro Pesuto, explicou certinho aí os motivos das mudanças, tudo para adequar aí as novas regras, as novas legislações em vigor e também Código de Obras e o novo Código de Posturas do município. Sessão, então, bastante importante. Bom, vamos mudar de assunto, porque além da consciência negra, o mês de novembro é marcado por outra data de luta, né? Nesse caso, das mulheres
que é aquela jornada conhecida como os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha começou justamente no 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e costuma ir até aí a primeira quinzena de dezembro, né, numa série de debates, rodas de conversa entre mulheres das mais diferentes áreas de atuação e classes sociais. Inclusive aqui em Rio Preto, o pessoal do Conselho aí tem feito lives diárias com muita gente bacana para debater esse tema. E para falar justamente sobre essa campanha, que foi encabeçada, foi lançada pela ONU, a gente vai conversar agora com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a Sônia Paz, e com a ativista Marcela Trovão. A Marcela integra o grupo Mulheres na Política do coletivo feminino Borboletas. Obrigado às duas aí pela presença aqui com a gente. Vou pedir para a Sônia começar. Sônia, fala para a gente o que vocês já fizeram. Eu sei que já teve lives, acho que desde segunda, se eu não me engano. O que vocês têm debatido? Qual é o tema dos debates esse ano? É sempre a violência, né? Mas está focado em alguma especificidade. Enfim, fala você aí que você sabe melhor que qualquer um. Obrigado, viu? Nós aqui agradecemos o Alexandre por mais uma vez a gente ter a oportunidade de trazer um tema tão importante para a nossa cidade, né? Um tema importante para o nosso país, mas também muito importante para a nossa cidade. Eu quero aqui cumprimentar a TV Câmara, né? Os diretores da TV Câmara, agradecer por essa oportunidade. A você, Alexandre, que sempre escancarou as portas, né, do seu programa para que a gente pudesse falar um pouquinho, ter um lugar de fala sobre a questão da violência contra as mulheres, né? Como você mesmo disse, esta é mais uma campanha, né, dos 16 dias de ativismo. Lembrando que esta é uma campanha internacional, é uma campanha da ONU, né, que foi instituída em 1981, no primeiro encontro feminista que aconteceu em Bogotá, na Colômbia. E por conta deste encontro, foi feita uma homenagem, né, às três irmãs que foram mortas pela ditadura, né, que é a Patrícia, a Minerva, a Maria Tereza, né, que foram ativistas feministas e que foram assassinadas pela ditadura. Então, por conta disso, resolveu-se fazer deste dia um dia de luta, né, de combate à violência contra as mulheres. Mais uma vez, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, em parceria, né, claro que sempre junto com os coletivos feministas, que existem aqui na nossa cidade. Eu não sei se você sabe, Alexandre, aqui nós temos 7 coletivos feministas, fiquei sabendo de mais um agora, e toda vez que as mulheres se organizam para fazer esse combate, a gente aplaude, né, de pé, porque só as mulheres, né, faz a luta, né, transforma a sociedade. E também em parceria com a Secretaria Municipal das Mulheres, né? Nós estamos aí com uma série de atividades, como você mesmo disse. Por conta da pandemia, nós somos um dos primeiros conselhos a desafiar aí essa história do virtual, né? Não é porque a gente está na pandemia que a gente não pode se encontrar, que a gente precisa parar nossas atividades. Muito pelo contrário, o nosso ativismo ele inclusive dobrou, né, de atividades, né? E nós estamos aí desafiando os 16 dias, organizando 5 lives, são lives temáticas, em que pese a violência ser o tema central, nós estamos trazendo vários recortes dessa violência, né? Um dos recortes, né, que uma das lives que já aconteceu foi a questão da saúde da mulher, que impacta diretamente nessa questão da violência. Hoje, às 20 horas, nós estaremos falando das políticas públicas de combate à violência. Então, nós vamos estar conversando com, além da juíza, com a delegada, com a secretária da mulher, né, para ver um pouco mais de perto como é que está essa rede de proteção, que é o que a gente chama,
né, nós teremos uma live que irá fazer a reflexão da questão do trabalho, né, porque a maioria das mulheres, quando elas estão no ciclo de violência, o agressor, a primeira coisa que ele trata de fazer é de deixar essa mulher presa economicamente a ele. Então, a autonomia financeira, acho que é um dos elementos fundamentais para que a mulher também possa estar livre desse ciclo de violência, né? Uma outra live será com a temática de mulheres nos espaços de controle social, que é o que a gente está fazendo, nos conselhos, enfim, mas também a necessidade fundamental da participação das mulheres na política, né? Porque é exatamente na política onde se decide as políticas públicas para nós, mulheres, né? Enfim, também faz parte da nossa programação também algo muito inovador, que vai ser a primeira plenária virtual na cidade. E qual que é o tema dessa plenária, né? O silêncio mata, mulheres queremos te ouvir, né? Então, com isso, a gente pretende, mesmo que virtualmente, ouvir todas as demandas dos 4 cantos da cidade, né? Claro que será uma plenária por amostragem, nós não vamos conseguir ouvir todas as mulheres da cidade, mas a gente pretende fazer dessa plenária um lugar de fala, um lugar de protesto, um lugar de reivindicações e, para além disso, um lugar de proposições. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E, para finalizar as nossas atividades, a única atividade presencial será uma feira de artesanato. Então, são mulheres artesãs, né? E durante essa feira, nós teremos também várias apresentações culturais de mulheres, né, que fazem cultura, né, para que a gente possa também fazer aí um recorte da questão do trabalho, da necessidade de criar espaços de trabalho e autonomia financeira para essas mulheres, tá? Com isso, a gente pretende encerrar as atividades dos 16 dias de ativismo, mas não encerraremos nunca. Até que uma mulher da nossa cidade sofra violência, nós não encerraremos nunca as nossas lutas e as nossas atividades para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção do poder público, né, para que a gente construa conjuntamente políticas públicas de combate. Aliás, Alexandre, assim, hoje a gente queria falar muito, né, e olha que eu né, gosto de falar bastante, mas a gente queria falar muito das nossas proposições de combate. Porque que existe a violência, todo mundo Sim. já sabe, que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Então, assim, os dados, para além dos dados, nós queremos conversar aqui hoje com a população sobre as proposições. Perfeito. Inclusive, Sônia, sem querer te interromper, já te interrompendo, estou até recebendo algumas perguntas aqui, o pessoal está acompanhando. Deixa só, antes de a gente voltar a falar com você, eu passar também para a Marcela e fazer a abertura dela, e vou aproveitar o gancho, como ela é do grupo Mulheres na Política e do coletivo Borboletas. Ela, inclusive, parece que foi candidata tal pelo PCdoB na última eleição, participando aí, colocando o nome à disposição, e queria que ela analisasse a redução que a gente teve de vereadoras aqui na Câmara, por exemplo. A gente sabe que mulheres são maioria na sociedade, mas, pelo jeito, mulher não vota em mulher. Queríamos que você fizesse uma reflexão sobre isso. Marcela. Olá, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Soninha, e a todas e todos que nos acompanham. Bom, eu sou a Marcela Trovão, eu tenho 28 anos, sou feminista, sou psicóloga recém-formada. Eu atualmente componho o grupo Mulheres na Política aqui de Rio Preto, e também nesse período de pandemia, com algumas amigas de Rio Preto e Badibacite, nós fundamos o coletivo feminista Borboletas. Eu também sou presidenta da União da Juventude Socialista de Rio Preto e da Atlética de Psicologia da Unip. É muito interessante assim, a gente falar sobre essa redução das mulheres em Rio Preto, porque, para mim, a gente já não tinha uma Câmara exatamente representativa para a causa das mulheres. Nós tínhamos 17 cadeiras, 3 vereadoras, então isso, para mim, já era um problema, uma vez que nós somos, né, no último censo publicado,
nós somos 51,23%, se eu não me engano, da população em Rio Preto. Então, nós somos a maioria populacional na cidade e não tínhamos nem 20% de representação na Câmara. E aí, nós saímos dessa eleição com uma redução, né? Ou seja, nós já tínhamos poucas e entramos para menos ainda. O que me deixa muito triste, uma vez que nós tínhamos candidaturas femininas, e eu preciso sempre dizer que, além de femininas, feministas, né, que são mulheres comprometidas com as causas das mulheres, nós tínhamos candidaturas excelentes. Tivemos aí o caso das coletivas, né, que chegaram a receber uma quantidade de votos, mas não conseguiram se eleger pelo quociente, tudo mais, pela jogada de números da eleição. Então, eu fiquei muito chateada, porque é um processo esse na cidade, né? A gente tem esse processo. Para mim, tudo está baseado através da educação. Então, eu acho que a gente ainda precisa discutir muito a nossa participação enquanto mulheres nos espaços de decisão e de poder. Como a Soninha falou, né, as mulheres na política vai para além de ter uma figura, né? Ser só uma mulher lá. Ser uma mulher que represente mesmo os anseios das mulheres, que escutem os anseios das mulheres, que representem esses anseios e que estejam dispostas a mudar um sistema que foi construído por homens e assim é feito até hoje, né? Nós temos uma política nacional, a gente pode olhar em todas as regiões micro ou macro, né? Muito dominada pela figura masculina. Por isso que eu me lancei esse ano candidata, né? Mais uma vez, em 2016 eu também saí, porque eu acho que a gente precisa estar cada vez mais ocupando todos os espaços, não só de discussão, mas de tomada de decisão. Muito bom. Ô, Sônia, vamos então partir para essa proposta que você fez, a questão de políticas práticas no combate à violência. Coincidentemente, assim como no Dia da Consciência Negra, a gente acordou com a notícia do espancamento do negro lá no Carrefour, em Porto Alegre, aqui em Rio Preto, hoje a gente acordou com a notícia de uma mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro, se é que pode chamar sujeito de companheiro. E aí a gente tem esse episódio que exemplifica bem a violência, e eu recebo pergunta aqui da ex-vereadora Celi Regina, que está acompanhando a gente. Obrigado a Celi pela mensagem. O que a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher está fazendo para acabar com tanta violência contra as mulheres em nossa cidade e como ela irá, de fato, ter políticas públicas eficientes, já que a mesma não tem orçamento nem mesmo para campanhas de prevenção. Bem, Alexandre, obrigado pela pergunta, mas eu queria ponderar antes uma realidade assim, que é muito triste nessa questão da violência contra as mulheres, que a violência contra as mulheres ela está presente em todos os ciclos da vida da mulher. Nós tivemos recentemente, né, uma alegria até grande com a Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto, que inaugurou esse tablô, que é possível a gente quantificar a violência contra as mulheres, e foi aí que a gente percebeu, por exemplo, que só durante o ano de 2020, quase 300 meninas de 0 a 9 anos foram violentadas na nossa cidade. Né? São 274 meninas, né? Bebês que são violentadas. Nós tivemos de 10 a 19 anos, nós temos 675 mulheres, né? E aí você vai nas faixas etárias, você vai ver que acima de 60 são quase 400 mulheres que foram violentadas. Então, assim, e isso nós estamos falando dos casos notificados, né? Fora aqueles casos que não são notificados, porque a mulher ainda ela não teve a coragem de sair desse ciclo de violência, não porque ela não queira, ela quer sim, mas ela precisa ser fortalecida para sair desse ciclo. E muitas das vezes porque ela não sente a segurança nessa rede de proteção, né? E aí sim a gente pode falar em políticas públicas aqui em São José do Rio Preto. Nós acordamos hoje, né, com esse caso que você mencionou, né? Lembrando que nós temos casos de tortura e de cárcere privado em São José do Rio Preto, né, que aparecem inclusive nessas estatísticas. Mas nós acordamos principalmente, né, porque para mim é um escândalo, eu estou aqui indignada até agora, e aí vocês me desculpem as vossas opções partidárias,
e eu não quero fazer aqui nenhuma discussão partidária, mas a gente acorda hoje com a ministra Damares fazendo uma live, fazendo um bolo cor-de-rosa para falar do combate à violência contra as mulheres, né? E é um ministério onde houve um corte, eu nem vou usar a expressão sensível, eu acho que um corte criminoso do orçamento, né, para fazer esse combate. Nós temos um ministério que tem 121 milhões e 900 mil disponíveis, né, para fazer o combate à violência contra as mulheres, para fazer as ações do ministério, e foram empenhados, né, até recentemente, só 63 milhões. Ou seja, existe o que fazer? Tem o que fazer, né? Mas eu não sei se é má vontade política ou de pessoas que estão na gestão e não acreditam que existe a violência, né? Ou, né, eu quero aqui entender que concorda com a violência, porque não é possível, né? Um ministério que pressiona, que persegue. Recentemente nós vimos o caso da menina de 10 anos, né, que ficou grávida, enfim, toda a atuação do Ministério, né, na abordagem para essa garota. Com isso, eu entro na questão do orçamento em São José do Rio Preto, né? Todo mundo aqui sabe que a gente tem uma demanda crescente, né, principalmente nesse tempo de pandemia, né, com uma redução do orçamento para 2021, né? Acho que você abre o programa dizendo que acabou de ser votado, né, aí na Câmara, o orçamento, enfim, com um orçamento reduzido para a Secretaria de Mulheres, né? Então, assim, hoje nós temos aí a nossa bandeira de luta, Alexandre, que diz assim, ó, lugar de mulher é onde ela quiser. E nós realmente levantamos essa bandeira. Mas eu estou aqui defendendo que lugar de mulher é no orçamento público. Lugar de mulher tem que ser no orçamento público. Nós precisamos começar a botar o dedo em cima do orçamento, botar os nossos pés em cima do orçamento, fincar a nossa presença ali para a gente fazer essa discussão. E aí eu quero lembrar que no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, anteriormente a gente não tinha, mas agora nós instituímos uma comissão que está estudando e está revendo o orçamento, né? E aí eu me lembro que até mulheres fizeram assim, mas olha, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem tudo a ver com isso, porque é com o orçamento que a gente, que as nossas proposições de políticas públicas podem ser executadas, né? Nós apresentamos recentemente, acho que você até acompanhou, 18 proposições aos candidatos e candidatas no último pleito, né? Todos eles assinaram a nossa carta compromisso, né? E são assim, se dessas 18, pelo menos 10 forem implementadas, a gente tem a certeza absoluta que a gente vai ter uma cidade onde as mulheres vão ser mais respeitadas, menos humilhadas, menos violência, enfim, né? E acho que seria interessante se a gente pudesse até entrar nessas proposições. Mas é mais ou menos por aí. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu só pedir desculpa, eu passei errado o nome do conselho, não é Conselho Municipal de Defesa das Mulheres, é Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, então fica aí. O nosso erramos, agora não tem como mudar, depois a gente conserta. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão da violência contra as mulheres. Esse caso, por exemplo, do cárcere privado em Rio Preto, lembrou bastante aquela série que estreou recentemente, o Bom Dia Verônica, né? Que mostra também o caso de uma mulher que era subjugada ali pelo companheiro e depois numa entrevista o Eduardo Moscovis até falou, o mais chocante é saber que isso é mais comum do que a gente imagina e pode estar do lado da nossa casa e como a gente viu aqui em Rio Preto tá, né? Como as mulheres podem escapar dessa subjugação? Eu acho que se a gente colocar como as mulheres podem escapar, a gente tira a responsabilidade do Estado e da sociedade, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, como a gente, né, a Soninha acabou de falar sobre essa questão orçamentária da cidade, como que o município está preocupado com isso? Como que ele está preocupado com a saúde das nossas mulheres?
E a gente precisa entender que a violência a que as mulheres são submetidas não são só necessariamente as físicas e as sexuais, né? Nós temos mulheres que passam por outros moldes, né? Outros tipos de violência no dia a dia e que muitas vezes elas mesmas não conseguem identificar essas violências, elas mesmas não conseguem entender que elas estão passando por um tipo de violência contra elas, né? Na subjugação do seu gênero. E essas discussões não estão sendo feitas. Então, essa mulher que ela estava em cárcere privado, para ela chegar nesse estado, a única coisa que assim, me passa pela cabeça, porque é uma dor que eu não senti, né? Eu não sei o que essa mulher passou. Só que eu imagino que ela deve ter passado momentos de terror. E para chegar até ali, porque a violência ela não acontece de hoje para amanhã, né? A gente não acorda num dia bem e no outro dia a gente está em cárcere privado, ou a gente está apanhando, ou a gente está tendo o nosso salário preso pelo nosso companheiro, pelo nosso familiar. Então, ela é uma sucessão de pequenas violências que vão acontecendo, se é que eu posso dizer essa palavra, mas de maneira sutil no dia a dia, e que não são combatidas, e que às vezes não são nem identificadas, e que só caem nesse entendimento quando chega nesses extremos. Então, eu acho que a gente, sociedade, a gente, Estado de poder e a gente, mulheres, enquanto coletivos que somos, né, porque aqui eu estou representando coletivos feministas, nós temos esse papel, né? A cidade tem esse papel de olhar o que está acontecendo. Isso me lembra muito um termo que eu aprendi na faculdade, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Isso é um termo usado há anos. E na faculdade a gente aprende muito sobre isso, sobre quando você vivencia um episódio de violência, seja ele qual for, mas aqui a gente está falando especificamente da violência contra a mulher. E você não se posiciona e você não denuncia, você também é responsável por essa violência que a mulher está passando. Então, essa mulher ela foi mantida em cárcere. Ela estava ali e ninguém viu ou ouviu ou percebeu alguma coisa ou ajudou ela a identificar. Eu, enquanto atuante, ativista num coletivo feminista, nós temos... a gente fundou, né, nesse período de pandemia, entendendo que a violência contra a mulher aumentou nesse período de pandemia, uma vez que elas estão em casa, né, com seus agressores. Então, nós começamos, o que a gente consegue fazer dentro das possibilidades que a gente tem? Começamos a criar vários cards informativos de auxiliar essas mulheres a identificar os tipos de violência que elas estão sofrendo. Se você tem uma amiga que está passando por esse tipo de violência, comunicação dos canais de denúncia, disponibilizamos as nossas redes também para denúncia própria ou de uma colega, ou de uma amiga, ou de uma vizinha. Então, eu acho que a gente precisa entender esse problema da violência não só como as mulheres podem fazer, mas como que o Estado e a sociedade pode e deve fazer para combater essa violência. Tá certo, tá? Então, Marcela, eu repasso para a Sônia, então, como que o Estado pode e deve combater essa violência, Sônia? Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feito é não só criar espaços na gestão para cuidar dessas políticas, né? Eu acho que isso é super importante. E aí não tem como a gente não citar aqui que São José do Rio Preto é uma das poucas cidades onde existe a Secretaria das Mulheres, né? Mas também eu preciso aqui dizer que só foi possível essa secretaria porque as mulheres se organizaram, né? Porque o movimento de mulheres na época se organizou, foi para cima, reivindicou e não arredou pé enquanto a gestão não implantasse a secretaria, né? É preciso que a gente tenha uma rede de proteção para essa mulher, né? Porque assim, olha, Alexandre, digamos que você fosse uma pessoa violentada, você teria coragem de ir para uma delegacia, fazer a denúncia e voltar de novo e encarar teu agressor, né? Você sendo mais fraca, inclusive fisicamente, do que ele? É claro que não, porque você vai apanhar dobrado. Muitas mulheres apanham dobrado, morrem, né? Porque não se sente protegida por essa rede. Em São José do Rio Preto, nós temos uma rede, né? É bom que a gente também diga isso. Nós temos, além da secretaria, tem a Delegacia da Mulher, conseguimos o anexo da vara criminal, que deu celeridade aí aquela casa que existia, que abriga mulheres, existe ainda? Existe. A Casa Abrigo, tem o CRAM, que é o Centro de Referência e Atenção à Mulher. Nós temos a Patrulha Maria da Penha agora,
né, que também foi uma conquista. E eu sempre quero dizer que nada disso caiu do céu. Nada disso foi da responsabilidade de um gestor que diz assim, que legal, que bonito, eu vou fazer uma... Não, isso é fruto da reivindicação e da insistência das mulheres, né? Agora, eu quero te dizer uma coisa, que toda essa rede de proteção aqui de São José do Rio Preto ainda é ineficiente. Nós não temos aqui, por exemplo, uma delegacia que funcione 24 horas. E nós sabemos, pelos dados estatísticos, que são muito importantes, porque a gente precisa pegar esse nosso mapa da violência e transformar eles em políticas públicas, nós sabemos que a maioria dos casos de agressão acontece quando? Acontece dentro de casa de final de semana. Né? E é no final de semana que a delegacia está fechada. Sim. Né? Aí você vai dizer assim, mas pode procurar a polícia militar. Né? Aí a pergunta que a gente se faz, né, e aliás é uma das nossas propostas, que é a capacitação de todas, mas de todas as pessoas que atendem essa mulher violentada, tanto nas delegacias, quanto nas unidades de saúde, quanto em todos os espaços. Ou seja, a mulher ela foi violentada, em qualquer lugar que ela chegar, ela tem que ter um atendimento qualificado, diferente. Né? Ela não pode ser exposta e vitimizada duplamente. Né? Então, assim, nós precisamos de ter uma casa de passagem aqui em São José do Rio Preto. Nós temos uma casa-abrigo, e aí, pasmem, gente. Né? Aí vão dizer assim, mas a Sônia... Não, já me disseram isso, Sônia, não precisa falar dessas coisas, não, a gente está avançando, mas não tem como não dizer, Alexandre, que a gente tem uma casa-abrigo que só abriga 4 mulheres, né? E aí, esses tempos para trás, dizem, não, mas são 20 pessoas. Eu falei, gente, mas é 20 mulheres ou 20 pessoas? Não, 20 pessoas, ou seja, é uma mulher com os filhos. Ou seja, é uma casa que atende 4 mulheres para São José do Rio Preto e região. Nós não temos aqui uma casa de passagem. Mas essas 4 mulheres é porque só cabem, é só para 4 ou porque atualmente só cabe só para 4 mais quartos? Os acompanhantes, né? Sim. Mas os acompanhantes, porque, por exemplo, uma mulher, a gente foi educada para isso, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue se salvar sozinho. Nós queremos salvar a nossa companheira, os nossos filhos, que também são vítimas da violência. Então, assim, uma casa-abrigo, a nossa casa-abrigo, ela é pensada para a mulher e seus filhos, né? Então, assim, é uma casa que tem 20 vagas, que cabe 20 pessoas, não 20 mulheres, com os seus familiares, né? Com os seus filhos. Nós não temos aqui uma casa de passagem, né? Que é para aquela mulher que, tipo assim, sofreu violência hoje e hoje ela não tem para onde voltar. Ela não conseguiu falar com a família dela ainda, né? Então, assim, é uma casa que ela não precisa permanecer 1 mês, 2, 3, mas que ela dá para passar uns 2, 3 dias até ela conseguir se organizar. Então, assim, nós não temos aqui ainda uma... E aí, para você que é da área da comunicação, Alexandre, né, e todos os jornalistas e marqueteiros aqui vão dizer que nós não temos uma campanha publicitária arrojada que trabalhe permanentemente a prevenção. Nós temos, daqui a pouquinho, a gente vai estar lá em março, falando de novo sobre os direitos das mulheres. Né? Mas isso tem que ser permanente, tem que ser o ano todo. Né? Bom, são políticas transversais. A gente aqui na TV, esse ano a gente falou bastante disso, principalmente por conta da pandemia. Aí, como a Marcela falou, a gente abordou muito a questão do confinamento, violência contra a mulher. Gente, eu quero, infelizmente, nosso tempo está chegando no fim aqui. Quero agradecer vocês duas e deixar um espacinho aí para falarem o que quiserem. Deixa o convite também para as lives, como as pessoas podem acessar, os horários certinho, qual plataforma. Pode falar, Marcela. Deixa o seu recado aí. Bom, eu quero novamente agradecer o espaço, Alexandre. Eu acho que é extremamente importante a gente estar cada vez mais dialogando sobre isso, né? Eu acho que a violência ela é uma questão de saúde pública e a gente precisa trabalhar não só após a violência acontecer, mas a gente precisa trabalhar na promoção das informações, levando essa informação para que as mulheres e as pessoas no geral
também façam essa discussão nos seus espaços e na prevenção, né? Na prevenção e no combate. Então, eu acho que esse é um espaço muito importante. Eu fico muito feliz que a Soninha tenha me convidado para participar aqui. Acompanho o Conselho de perto, acho muito atuante, muito prazeroso conhecer essas mulheres tão aguerridas aí e tão lutadoras pela nossa causa em São José do Rio Preto. E convido aí quem quiser, tiver alguma coisa para conversar, enfim, estou à disposição, estou nas redes sociais, é só me procurar. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Sônia, para a gente concluir rapidinho, por favor, que o nosso tempo tá, já estão gritando. Então, agradecer, aqui. Alexandre. Eu acho que a nossa palavra aqui é gratidão. Eu acho que esses espaços que vocês abrem são super importantes, né, para a gente trazer essa questão, para fazer essa discussão. Dizer para todos os telespectadores que nós estamos aí com 5 lives. Se vocês é só acessar o canal do YouTube, né, da Prefeitura Municipal. As páginas de todos os coletivos também estão fazendo transmissão dessas lives. Do Conselho da Mulher, nós temos um site, né, que é Conselho da Mulher SJRP. Então, assim, para acessar é super fácil, tá? Essas lives, elas têm a finalidade da gente fazer também um processo de formação, estão vindo especialistas, né, praticamente do Brasil todo, né, e especialistas da nossa cidade. Nós temos muitas mulheres especializadas em discussão de vários temas aqui, e a gente também está valorizando tudo isso. E agradecer o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que tem mulheres ali, Alexandre, que são, olha, formidáveis, né? São elas, eu só estou aqui representando, mas são elas que dão vida àquele conselho e faz o conselho de fato funcionar. Agradecer a todas as mulheres de todos os coletivos, né? O coletivo mais novinho que nasceu agora são as Borboletas, que está aqui com a Marcela Trovão, mas fomentar, inclusive, a criação de outros coletivos. Quanto mais coletivos nós tivermos, melhor. E convidar todos vocês para estarem junto conosco nesta luta, porque essa não é uma luta só de mulheres, é uma luta de mulheres e homens, é uma luta de toda a sociedade. Para finalizar, dizer que nós vamos continuar, Alexandre, lutando, até que todas nós mulheres, sejamos livres. Muito obrigada. Maravilha, que você tenha sucesso o quanto antes. Obrigado a Sônia Paz e a Marcela Trovão. A Sônia, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. A Marcela Trovão, ativista aí, e também do coletivo Borboletas. Obrigado, gente. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, GC da Renata Arantes e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, essas entrevistas, ele vai ser reprisado logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. E também vai estar daqui a pouquinho nas redes sociais aí da Câmara Municipal. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde com mais informações. Lembrando que amanhã temos a 41ª sessão ordinária de 2025. De 2020, né? 2025. Estou adiantando a coisa aí. Hoje, então, 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, mas é também a data que, a partir de hoje, marca a morte aí de um dos maiores gênios do futebol de todos os tempos, né? Diego Armando Maradona morreu hoje aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Quem nunca viu a imagem do Maradona fazendo gol de mão, ele que marcou a época no Napoli, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. Napoli ao lado dos brasileiros Careca e Alemão. Timaço clássico, até hoje eu torço para o Napoli por causa deles. E por ironias do destino, Maradona morreu no mesmo dia que um dos seus poucos ídolos confessos, que era o cubano Fidel Castro, né? Maradona, inclusive, tinha tatuado em uma de suas pernas o rosto do Fidel Castro e também o Che Guevara no braço, ele que era admirador do regime cubano. E por isso a gente termina com umas imagens aí do Maradona, para muitos o melhor de todos os tempos, mas o Pelé foi melhor, né? Vamos lá.